Nós vamos destacar, inicialmente com o presidente Éder Muraro, a situação do recapeamento das estradas no Campo Novo, Terra Nova e Oliveira, aqui em Tijucas. Presidente, obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Essa questão está complicada, Juliano, porque estava indo aquele recapeamento de venta-popa, mas realmente São Pedro e o tempo não está querendo ajudar. Houve alguns empecilhos ali no meio daquele trabalho. A prefeitura ficou com um débito na Celesc e o repasse do Estado, né, não poderia ser feito enquanto não fosse, né, pago aquele débito. Aí, conversando com o prefeito, numa apurada até, porque demorou um pouco, eles fizeram o pagamento daquele débito e foi feito os repasses, né, que era para ser feito, que hoje em torno de R$180 mil, né, conforme a obra vai seguindo, né, vai ser feito, vão sendo feitas as planilhas e mandado para a SDR, e assim vai sendo feito o repasse do Estado e a contrapartida da Prefeitura. Mas, infelizmente, não recomeçou, porque realmente o tempo não ajuda. Não tem como, né? E esse final de semana eu estava até meio irritado, porque as pessoas, eu sou um cara que às vezes bato muito aqui naquilo que está errado, né? E eu bato mesmo e bato forte, seja quem for. Não me deixo levar por partido, por isso, aquilo, mas só que assim, ó, deixou de fazer, eu dou com os dois pés, mesmo, quando deixa de fazer alguma coisa. Agora, a comunidade tem que entender também que o tempo está complicado, todo dia chove. Então, tenho certeza que melhorando esse tempo, que deu uma semana, 2 de sol, a gente já comece, o Júnior já está pronto, com o maquinário todo pronto, é só o tempo melhorar, que tenha condições de subir a barreira, já recomeça o nosso recapeamento. Outra questão, além do recapeamento, vereador, um outro anseio grande da comunidade, no qual os vereadores sempre clamaram bastante também, foi o caso da revitalização da SC 410, e que felizmente a gente vê alguma movimentação de obras na execução daquela obra. Eu toda a vida falo, Sidney, as críticas, quando elas são construtivas, elas são válidas, né? Mas a pessoa, antes de falar, né, primeiro ela tem que se informar e conhecer um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu acho que é uma vitória aquele recapeamento, aquela revitalização da SC 410. Ela não vai ser contemplada, já falei há meses aqui atrás, tudo aquilo que a gente realmente queria, mas acho ainda que o principal, né, que é a pista central, ela vai ser feita da maneira que deve ser feita. O que estão fazendo agora? Agora eles estão fazendo os reparos, né? Onde está rachado, como já falei, aquela vez que estive aqui na rádio, porque eu conversei com o chefe daquelas obras, né? E ele me explicou como seria feito o trabalho. Então, está sendo feito o quê? Está sendo feito os reparos, né? Depois, quando todos esses reparos estiverem prontos, vai ser passado uma camada total, né, em toda a extensão da SC e pintado. Então vai ficar colocado aquelas, eu não sei o nome daquelas que fica luminoso à noite. Alguns falam que é olho de gato, né? Olho de gato, tachões, isso, né? Tachões, olho de gato, luminosos. Isso. Então quando tiver tudo prontinho, né, na verdade vai melhorar muito para nós. Lógico que não vai ser contemplado no total dela, como o acostamento. Só que antes de fazer crítica, né, que a obra nem na metade não está ainda, então a pessoa tem que parar um pouquinho e ver realmente o que será feito. Eles estão na sequência da obra, acho que está fluindo bem, por onde eles já estão, e a minha torcida é uma só, é que fique, né, com uma SC como a gente realmente já viu quando fizeram, né, com sinalização, que isso vai ser feito, com a pintura da pista, com esse olho de gato, ou tachões, como um diz outro, olho de gato, mas que dê realmente segurança pessoal. Então eu ainda estou muito contente com aquilo ali. Critico, né, pela parte do acostamento, outras benfeitorias poderiam ser feitas, mas para mim o principal está sendo feito. Vamos ler um comunicado oficial que a Câmara Municipal emitiu na última semana, na quinta-feira,
diz o seguinte: com o objetivo de dar transparência às suas ações e aos fatos de que teve conhecimento, a Câmara Municipal de Tijucas vem a público informar que encontrou indícios de desvios de recursos públicos em suas contas de anos anteriores. Segundo informações da assessoria jurídica da Casa, foram descobertos boletos bancários falsificados, com código de barras alterados e valores distorcidos. Cabe ressaltar que a ação teria sido praticada por ex-funcionário, não havendo indícios de que outros servidores ou vereadores tenham participado da ilegalidade. Com relação aos valores, a administração ainda não sabe precisar qual o dano causado aos cofres públicos, mas estima-se que seja um valor de pequena monta. Consequentemente, ao tomar conhecimento das informações, a Câmara Municipal prontamente acionou as autoridades competentes. Na tarde de quarta-feira, dia 15, na semana passada, foi lavrado o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. O Ministério Público foi comunicado oficialmente na tarde de quinta e o Tribunal de Contas do Estado foi consultado para a abertura de um processo administrativo. Internamente, para apurar o caso, a Câmara constituiu uma comissão para a tomada de contas especial, formada por servidores efetivos, com apoio da assessoria jurídica da Casa, que deverá examinar os fatos e as supostas irregularidades ocorridas entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014. A partir de agora, a Câmara Municipal possui prazo de 180 dias para emitir relatório final sobre a situação. Para evitar que informações errôneas fossem divulgadas, o presidente da Câmara Municipal, Éder Muraro, convocou uma entrevista coletiva com a imprensa e prestou esclarecimentos na última quinta-feira. Inclusive, a reportagem da Vale, através de Sidney Miranda, esteve presente nessa entrevista coletiva, inicialmente conversar com o presidente em relação a essa situação em que a Câmara se pronunciou na última semana, presidente. Bom, Juliano, foi uma surpresa para todos nós, né? E isso começou, na verdade, Juliano, porque houve um comunicado em 2014 ainda, né? 2014. Da vereadora Lealda, e eu acho que inclusive estava o vereador Edson Souza junto, não? Comunicado não, comunicado foi da vereadora Lealda. Quando apareceu na Câmara, né? Veio através da Oi, boletos, né? De uma conta de um 0800 que a Câmara tinha. Realmente existe, né? Essa conta realmente ficou um débito ali com a Oi. Não sei por que cargas também a Oi deixou tanto tempo, né? Não era um valor expressivo, né? Acho que era 60, 70 reais mês, mas isso acumulou e mandaram os boletos, apareceu o boleto, veio os boletos para a Câmara pagar. Naquele momento a Câmara não poderia pagar, até porque já tinha passado esse prazo. Então foi conversado com os vereadores. Na época o presidente Serginho fez uma reunião com os vereadores e a gente teria que fazer um projeto para poder pagar essas contas. E realmente estavam lá os boletos e foi feito o projeto, né? E pagamos, foi pago a conta. Aliás, para a Câmara a conta tinha sido paga legalmente, normal, como se faz, né, com todas as contas que tem para pagar. Infelizmente, um funcionário, que era o que tinha acesso, né, a essas contas, tanto a parte de telefonia como internet, ele cuidava, era chefe de gabinete, né, e ele alterou os valores destes boletos. E alterou também, depois ele criou, eram 4 boletos, por exemplo, ele alterou só os valores desses boletos e deixou o código de barra, tudo, ele fez idêntico, só alterou os valores. Depois ele criou um boleto, né, total dessa conta, com valor menor, dizendo que teve um desconto assim, assim, e foi pago esse valor total, num boleto só. Só que esse dinheiro, em vez de ir para a conta da Oi, o código de barra que ele colocou foi direto para a conta dele. E quem descobriu, né? Qual o valor dessa conta na época? Era 6.600 e alguma coisa. Eu não tenho preciso aqui, mas é 6.600 e pouco.
Ninguém desconfiou disso, nem teria como desconfiar, nem presidente, nem vereador. A vereadora Elialda discutiu muito na época o pagamento dessa conta, né? Se existia realmente essa conta. E então foi onde ela fez essa notificação no Tribunal de Contas. Bom, o meu nome, o nome da Elizabeth Miames, como nós éramos da mesa diretora, constava, né, nessa comunicação, porque a gente fazia parte da mesa diretora. E a Beth, preocupada, ela foi no Tribunal de Contas para ver se estava tudo certinho, não sabia que o nome dela estava lá. E realmente ela viu, tanto dela como o meu, nenhum de nós sabíamos, na verdade. Aí ela conseguiu trazer essa cópia do comunicado, e o meu assessor jurídico, o Israel, junto com a Beth e eu, começamos a olhar. Só que quando a gente já recebeu a conta que foi paga, né, e os boletos, os originais, na verdade, e recebemos, né, recebemos os boletos originais, que não eram aqueles, na verdade, que foi pago, que ele alterou. Então, já estava no depósito do Tribunal de Contas os dois boletos, e tinha uma diferença bem grande de um para o outro. Só que ninguém sabia na Câmara, nem presidente, nem ninguém, nós não tínhamos sido comunicados de nada. Aí o Israel, o meu assessor, ele percebeu e ele vai explicar aqui, onde a gente foi na Caixa Econômica, e realmente aí a gente viu que havia uma alteração, né? Que era realmente um boleto falso do valor total, e já pegamos aí pedimos para onde o credor daquele depósito, e já vê o nome do funcionário, então ali já foi evidenciado que realmente ele realmente estava fazendo, né, uma falsificação daquele boleto. Então já pegamos um comunicado, na verdade, um ofício, né? Encaminhamos junto com o que a Caixa Econômica nos deu, que foi a conta que foi pago, o boleto, e a conta do credor, onde foi. Fomos no Ministério Público, né? Fizemos um comunicado verbal, só verbal, depois fomos no Tribunal de Contas, onde o Jael, que é o advogado, e a minha advogada, a Manuela, foram no Tribunal de Contas, e lá eles, né, nos disseram o que realmente nós devíamos fazer. Então a gente fez o que tinha que ser feito. Comunicamos oficialmente o Ministério Público, fomos na delegacia, fizemos um BO, né, e abrimos, né, uma comissão na Câmara para realmente agora averiguar tudo, né, e realmente vir até onde, né, esse funcionário foi. Então o Israel está aqui também conosco, ele que é, portanto, o jurídico da Câmara Municipal, que vai dar os detalhes, portanto, dessa questão, Israel. Bom, bom dia, Sidney, Juliano, ouvintes da Rádio Vale. Algumas coisas pontuais que a gente tem que esclarecer e não pode deixar passar. A questão, inicialmente, de a gente estar investigando o período 2013, 2014, isso não é porque há indícios que em 2013 ou em 2014 a gente tem certeza absoluta e já está sob investigação na tomada de contas especial. Mas 2013 é uma questão de orientação do Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque o ex-funcionário foi o período que ele esteve na Câmara, 2013 e 2014. Então, por isso a abertura da tomada de contas em 2013 e 2014. Não é porque em 2013 tinha irregularidades também. Deixar isso bem claro. Na questão da tomada de contas especiais, a gente já deu abertura nela, já tem portaria publicada, formada pelo servidor de Rafael e pelo servidor Zeni. A gente pode divulgar porque a portaria é pública. E ela tem um prazo de 180 dias para ser concluída e emitir relatório e encaminhar ao Ministério Público. A gente já comunicou o Ministério Público formalmente, na quinta-feira passada, como eu já havia falado para o Sidney lá na Rádio Vale, em entrevista na Câmara. A gente já comunicou o Tribunal de Contas do Estado formalmente também. A gente já fez boletim de ocorrência, como o presidente já deixou claro aqui. E quanto à fraude em si, Juliano, Sidney, a gente pode deixar aberto porque
A gente não tem noção ainda da extensão do dano, a gente não tem noção ainda quais foram as contas e quais foram as notas e os boletos que possivelmente podem ter sido alteradas. O Ministério Público vai trabalhar em parceria com a Câmara de Vereadores, a Polícia Civil também. O Ministério Público possui ferramentas que a Câmara não possui, vamos assim por dizer. O Ministério Público pode pedir a quebra de sigilo bancário do ex-funcionário, o Ministério Público pode pedir a prisão preventiva, o Ministério Público pode tomar medidas que a Câmara não pode. As medidas da Câmara são meramente administrativas. A gente vai apurar e vai pedir o ressarcimento ao erário, o ressarcimento do valor que o funcionário desviou, o ex-funcionário, pode ser pedido administrativamente pela Câmara. A gente sabe que não é tão simples assim e por isso a gente precisa do apoio do Tribunal de Contas e do apoio do Ministério Público. Em denúncia formal, o Ministério Público então acredita que vai pedir o ressarcimento do erário e vai pedir a prisão do ex-funcionário. A gente não tem noção ainda da extensão desse desvio. Quanto à questão da descoberta dos boletos, a vereadora Beth trouxe do Tribunal de Contas uma comunicação realizada em 2014 pela vereadora Lialda e a Manuela já havia lido, eu fui ler a comunicação, a gente não foi citado, a Câmara não foi citada formalmente ainda pelo Tribunal de Contas, então ainda não deve resposta ao Tribunal, mas informalmente a gente foi verificar a situação. E o que chamou a atenção foi que tínhamos 4 faturas individualizadas, né? E comumente se paga as 4 faturas individualizadas. Qual é o interesse de se gerar uma fatura no valor total? Isso que chamou a minha atenção. Então, em consulta a um sistema de boletos que a gente tem na internet, a gente viu que a fatura era um boleto não identificado, não havia convênio da instituição Oi com um banco. Eu também achei estranho, porque uma empresa do porte da Oi não ter convênio com um banco, não ter convênio com um Bradesco, com um Banco do Brasil, uma Caixa, enfim. E aí a gente foi até a Caixa Econômica e pediu para saber quem era o credor, quem era o sacado do boleto. Então a gente foi informado, via declaração da Caixa, que o sacado do boleto, o credor do boleto, era então esse ex-funcionário. Foi para a própria conta dele? Foi para a própria conta dele, como informou a Caixa Econômica, que o valor pago do boleto número tal foi creditado na conta do servidor, do ex-servidor X. Então, a gente ainda não divulgou o nome do ex-servidor e não vai divulgar oficialmente. Já existem pessoas extra-oficialmente que divulgaram o nome, mas, enfim, cabe a eles então responder por isso. A gente não vai divulgar, até porque não é interesse da Câmara atrapalhar as investigações. E, no mais, a gente vai aguardar então o final das investigações, o final do processo administrativo, a intervenção da Polícia Civil através do inquérito civil, do inquérito policial, e sim a denúncia formal do Ministério Público. Então a gente espera que mais cedo possível a gente conclua esse processo administrativo e que a gente consiga apurar o dano efetivamente ocorrido, né? O valor, o montante que se foi desviado, e finalizar esse processo mais logo possível. Ok, Israel, obrigado pela sua participação conosco. Ok, Juliano, Sidney, eu que agradeço. A Câmara está sempre à disposição da comunidade para esclarecer qualquer e eventual qualquer dúvida que a Câmara, que a população tiver. A gente está lá de portas abertas e, no mais, a gente agradece aos ouvintes que se dispõem a ouvir realmente os esclarecimentos da Câmara. Ok, presidente, nosso tempo já estourou, mas obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui nessa entrevista. Obrigado, eu que agradeço, né, a Juliano, Sidney, ao Luciano, a direção da rádio, e é isso que a gente tem que fazer, né, Juliano? Eu sempre falei, meu pai me deu uma educação que é o maior prêmio que eu posso ter na minha vida, né, que é a minha educação, e me ensinou também que não se tira um palito de fósforo de nada, e assim a gente quer fazer na Câmara e está fazendo. Então eu espero que eu tenha apoio também da própria imprensa para que nos ajude, né? E que não nos atrapalhe, né? Como já anunciaram o nome de funcionário, que isso acaba atrapalhando as investigações. Então, só tem que dizer para Tijucas que a gente está fazendo o que é certo, né? E estamos, né? A Câmara está aberta, né? Para qualquer tipo de informação que a imprensa, e mesmo assim a gente vai repassar para a imprensa conforme vai fluindo a coisa, né? Então, queria agradecer a vocês e dizer que a gente está em paz, né?
Agora, muito mais, porque quando se descobre um tipo de ação desse tipo, o que a gente faz? A gente procura Ministério Público, procura Tribunal de Contas, procura delegacia, e foi o que a Câmara fez.